E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando a nossa live de hoje. Opa, tudo bem, Mari? Débora, como é que vocês estão? Estão se cuidando aí? Vamos estudar então o processo penal, meus amigos. Vamos tratar de prova testemunhal hoje. A gente vai discutir não só alguns tópicos relacionados à prova testemunhal em si, né, as questões processuais, como também algumas questões de direito penal, né, já que esse delito de falso testemunho está umbilicalmente ligado ao próprio procedimento processual também, tá? Então vamos tratar tanto da questão processual quanto da questão penal. Aproveitar para fazer uma pequena revisão aí sobre o crime de falso testemunho, falsa perícia, coação no curso do processo também, tá? Vamos tratar aí de algumas questões correlatas sobre isso, né? Então vejam, pessoal, se vocês quiserem acompanhar no código, como eu digo, é sempre importante fazer esse acompanhamento, não se limitar ao código, obviamente, porque nosso objetivo não é decorar o que está no código e sim interpretar, né? Só que para interpretar, primeiro você precisa ter o objeto de interpretação, né? O objeto de trabalho vai ser, via de regra, o código. Então, você tem que ter o código, mas não basta ele, né? Você tem que analisar a doutrina, a jurisprudência, né? Ontem a gente trouxe alguns casos aí para ilustrar a nossa compreensão. Então, o regulamento das testemunhas no CPP começa no 202, tá? Começa no 202 e vai ali até o 225. Então, não são tantos artigos assim, né? Pouco mais de 20. Dá para você dar uma lidinha, né? Assim que acabar aí a nossa videoaula, você vai lá no CPP e dá uma lidinha para revisar esse tema, beleza? Só eu então eu vou fazer aí a nossa transmissão de hoje em formato de perguntas. Então tenho aí cerca de umas 30 perguntas para a gente responder na nossa live de hoje sobre a questão da testemunha. E eu começo perguntando para vocês quem que pode ser testemunha no processo penal. Será que qualquer pessoa pode ser testemunha? Se vocês começarem lendo pelo 202, olha que curioso. O 202 diz literalmente: toda pessoa poderá ser testemunha. Tá? Então a regra no processo penal é de que qualquer pessoa pode ser testemunha. Tá? Qualquer pessoa física, independente de idade, sexo, nacionalidade, não precisa nem falar a língua portuguesa, a gente vai ver aqui. Na verdade, não precisa nem falar, né? Imagina a situação de um surdo-mudo. Será que o surdo-mudo que presenciou o fato, mas que não consegue se expressar verbalmente, ele pode ser testemunha? E aí, mas como que isso vai ser relatado no processo? Então vamos ver. A regra, observem, é essa, de que qualquer pessoa pode ser testemunha. Mas, como a gente sabe, toda regra tem exceção, né? E aí a gente passa então a fazer uma breve classificação das testemunhas. As testemunhas, via de regra, são chamadas de diretas, tá, pessoal? Quando ela depõe sobre os fatos que presenciou. Indiretas, aquelas que simplesmente fazem afirmação acerca da existência de um fato que ela não testemunhou, que ela ouviu falar, tá? Uma testemunha meramente indiciária, não é? A testemunha própria, aquela que depõe sobre efetivamente o objeto do processo, então num processo de homicídio, a testemunha que vai falar sobre a materialidade, sobre a autoria do crime de homicídio, ela vai ser uma testemunha própria, né?
A testemunha imprópria é aquela que depõe sobre um ato, enfim, que não é diretamente ligado ao processo. A gente poderia enquadrar aqui, inclusive, as chamadas testemunhas abonatórias, tá? Vocês na prática processual, na prática forense, vão ouvir muito falar sobre testemunha abonatória. O que é testemunha abonatória? A gente viu na live de ontem que a regra no procedimento comum ordinário é de que cada parte tem direito a rolar 8 testemunhas. Essa é a regra, 8 testemunhas. No júri, na segunda fase do júri, isso vai mudar um pouquinho, vai baixar para 5. E no juizado especial criminal, no procedimento sumaríssimo, são apenas 3. Né? E aí, imagine que você, para encher linguiça, você vai lá e chama alguém que vai lá simplesmente para falar bem de ti. Né? O juiz pergunta, o que é que você sabe sobre esse homicídio? Excelência, eu não sei de nada, eu não estava lá, mas eu posso dizer que o João é uma pessoa muito gente boa, ele sempre me ajudou, tá? Ele, quando faltava açúcar, ele me dava uma colher, o cara realmente é meu brother. Bom, meu filho, o que é que você veio fazer aqui, né? Então, veja, essa é a testemunha abonatória, né? Não tem utilidade nenhuma a testemunha abonatória? Pode ter, porque lembre que o artigo 59 do Código Penal, quando fala da aplicação, quando trata da aplicação da pena, coloca lá várias circunstâncias. Estão lembrados lá das circunstâncias do 59? Deem uma revisadinha disso, tá? Lá no Código Penal, a pena, o juiz vai levar em consideração o quê? Vai levar em consideração a conduta social, a personalidade, os antecedentes, a culpabilidade, as circunstâncias, as consequências do crime, tá? E os motivos, enfim, o comportamento da vítima. Então, no quesito conduta social, tá? É possível que, especificamente, isso você possa arrolar uma testemunha abonatória que vai lá simplesmente para falar bem de ti, tá? Porque você como advogado já percebe que há uma outra circunstância que eventualmente seja negativa. Então imagine que um crime de corrupção passiva é praticado por um policial militar. Né? Ele acaba solicitando, não é, uma vantagem indevida, ou a compulsão se ele exigir essa vantagem indevida. Veja, o simples fato de ele ser um policial já leva a uma maior culpabilidade, já leva a uma maior reprovabilidade da conduta, uma vez que ele exerce uma profissão cujo objetivo, cujo escopo é exatamente a persecução penal, a repressão do crime, né? Então, como que um agente que é responsável pela persecução penal vai ele próprio praticar um delito, mesmo se diga um promotor de justiça, de um juiz de direito, né? E imagine que ele já tem esse aspecto negativo, e aí para tentar equalizar a pena na primeira fase, ele acaba então arrolando uma testemunha abonatória, tá? Me parece que isso seria perfeitamente possível, tá? E aí, de um lado você teria uma culpabilidade que seria mais reprovável na primeira fase, de outro lado você teria uma testemunha abonatória quanto à circunstância, à conduta social, tá? Isso é possível, mas via de regra é um pouco delicado com base simplesmente em uma testemunha, né? Você teria que ter mais de uma para que isso pudesse surtir um efeito. A gente tem então as testemunhas numerárias, que são aquelas que prestam compromisso. Muita atenção, a gente vai falar reiteradamente disso. Testemunha, em regra, ela presta o compromisso. Compromisso do quê? Compromisso de dizer a verdade, né? Tem as informantes ou declarantes, que são aquelas que não prestam compromisso de dizer a verdade, portanto não estão abarcadas pelo número máximo. Então, se o número máximo de testemunhas, via de regra, são 8, as testemunhas ditas informantes, que na verdade são meras declarantes, porque não prestam compromisso de dizer a verdade, elas não estão incluídas dentro desse número máximo. E a gente viu, lembro, a vítima é testemunha.
Vocês lembram da aula de ontem alguma coisa? A vítima é testemunha? Será que a vítima ela pode ser considerada uma testemunha numerária? Você tem 8 testemunhas e dentre as 8 está incluída a vítima ou as vítimas? É claro que não, a gente falou aqui e a gente tem por pressuposto que a vítima não é testemunha, tá? Portanto, a vítima também não presta o compromisso de dizer a verdade, mas lembro outra vez, ela pode incorrer em outro delito, que é o delito de denunciação caluniosa, que é fazer instaurar um procedimento administrativo, um processo judicial contra alguém que ela sabe que é inocente. Tá certo? Que foi, né? Me parece aquela questão do caso Neymar, né? Estão lembrados do caso Neymar, lá daquela moça que acusou o jogador de crime sexual, né? E o próprio inquérito acabou sendo arquivado, né? A princípio isso poderia constituir um crime de denunciação caluniosa, né? Mas não de falso testemunho, porque a vítima não é testemunha, beleza? E aí, por fim, dentro dessa classificação das testemunhas, a gente tem ainda a testemunha referida. Muita atenção, o que é uma testemunha referida? Imagine que o promotor ele arrolou as 8 testemunhas, tá? E qual que é o momento processual para a acusação arrolar as testemunhas? No momento da denúncia, tá, pessoal? É no momento da denúncia que o promotor, ou no momento da queixa-crime, né, que o querelante deve arrolar as testemunhas, beleza? E a defesa, qual o momento para se arrolar a testemunha? A resposta à acusação, tá? Então a gente já viu esse procedimento em sala de aula, né? Você tem ali o inquérito policial, né? Geralmente começa com uma notícia crimes, o delegado, a autoridade policial faz um relatório, esse relatório ele é enviado ao juiz e o juiz envia ao promotor. Lembrando que na lei anticrime uma modificação trazida seria exatamente essa, do trâmite direto. Então vai direto, o inquérito iria direto para o Ministério Público. Isso já ocorria antes até em algumas circunscrições da Justiça Federal, tá certo? Algumas seções judiciárias, né, no âmbito da Justiça Comum Federal, beleza? E aí, veja só, depois que o promotor recebe, ele oferece a denúncia, o juiz faz o recebimento da denúncia, tá? Se o juiz recebe... Opa, travou? Oi, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Aqui não travou. Então acho que foi só um momentinho ali. Então vamos continuar. Então depois que essa denúncia é recebida pelo juiz, ele tenta reconectar, beleza? Tenta reconectar. Eu acho que isso pode resolver, tá bom? Eu acho que, de todo modo, o vídeo vai ficar gravado, né? Então, logo depois que essa denúncia ela é recebida, então o réu ele é citado. Sendo ele citado, ele tem 10 dias para constituir um advogado, então vai ser nomeado um defensor público, tá? E então ele irá oferecer uma resposta à acusação que hoje é obrigatória, tá? Claro que ele não necessariamente nessa resposta à acusação ele tem que expor uma tese de mérito. Ele simplesmente pode dizer o seguinte: não, eu me reservo ao direito de simplesmente provar a minha inocência durante a instrução, tá? Não vou antecipar minhas teses defensivas nesse momento, mas aqui está o meu rol de testemunhas, tá? Então é perfeitamente possível que na resposta à acusação o acusado, por intermédio de seu advogado, tá? Ele simplesmente diga que não vai ali
apresentar uma tese defensiva antecipada, tá? Até porque não haveria ali, segundo a visão do advogado, hipóteses para uma absolvição sumária, e é para isso que serve a resposta à acusação, né? Até para antecipar ou para evitar a instrução, seria uma espécie de julgamento antecipado do mérito, para fazer uma comparação com o processo civil, tá? Você teria ali um julgamento antecipado do mérito, que a gente chama de juízo de absolvição sumária, mas se o próprio advogado vê que não é caso de absolvição sumária, porque não está manifesta uma causa excludente de tipicidade, por exemplo, esse princípio da insignificância, tá? Ou manifesta a causa excludente da ilicitude, como, por exemplo, a da legítima defesa, tá? Se isso não está manifesto, aí então nós temos a possibilidade de um advogado simplesmente apresentar uma resposta à acusação sem um teor defensivo ali, sem uma antecipação das teses de mérito, mas via de regra com o rol de testemunhas, tá? Então, se o advogado não arrolar na resposta à acusação o seu rol de testemunhas, ele vai perder essa oportunidade processual. E como que a gente chama isso? Qual que é o termo que a gente usa para expressar a perda de uma oportunidade processual? É exatamente a preclusão, tá? Então vai precluir o direito da acusação se ela não arrolar testemunha na denúncia, tá? E vai precluir o direito para a defesa se ela não arrolar a testemunha, suas testemunhas na resposta à acusação. E veja, testemunha ela é obrigatória, tá? Se o promotor não arrola testemunha, é nula a denúncia. Se a defesa não arrola a testemunha, é nulo o processo por cesseamento de defesa? Não, tá? Testemunha não é obrigatória. Testemunha ela é um elemento de informação a mais que pode ser utilizado para análise do caso concreto. A gente falou na nossa live de ontem, né? Não existe prova tarifada, tá? Nós temos 3 sistemas de avaliação da prova no processo penal. Você tem o sistema antigo, sistema inquisitorial, que é um sistema de prova tarifada, em que a confissão era a rainha da prova, né? Todo mundo já ouviu falar isso pouco. Você tem a confissão como rainha da prova. Isso não existe mais no processo penal. Nem mesmo a confissão, como a gente vai falar na nossa aula de amanhã, vamos falar de interrogatório, né, e confissão amanhã, nem mesmo a confissão ela é uma prova que vale mais do que qualquer outra. Nem mesmo a perícia é uma prova que vale mais do que qualquer uma outra, tá? Tudo tem que ser analisado no caso concreto. A gente falou ontem, né? A palavra da vítima, ela não é uma prova que vale também em relação a qualquer uma outra. Eu dei o exemplo ontem de uma prova documental que suplantou uma prova testemunhal. A vítima dizia que foi vítima de estupro, de vulnerável, falou que foi embriagada, que não conhecia o suposto autor do crime, que foi ludibriada por ele, quando na verdade o próprio acusado tinha uma série de mensagens no WhatsApp que provava justamente o contrário, tá? Então não existe prova tarifada, não existe prova com valor prima facie, tá? Uma prova que vale por si mesma, sem um cotejo de todo o arcabouço, tá? de elementos, de informações que vão ser amealhadas no processo. Beleza? Então, a testemunha não é obrigatória, nem para acusação, nem para defesa. Imagine um crime de moeda falsa. Basta papel, né? Você tem um papel lá, moeda falsa, não precisa de mais do que a própria perícia da moeda falsa para que seja comprovada a materialidade daquele delito. Então, nem todo crime vai ter testemunha, né? Imagine, a gente falou também ontem na live, crimes de violência doméstica. Tá lá o homem, tá lá a mulher. Quem que é testemunha? Quem pode ser testemunha de um fato que aconteceu dentro de casa? Então, nem todo crime vai ter testemunha, portanto, nem todo crime vai exigir que haja o arrolamento de testemunha. Beleza? Veja, pessoal, qual o número máximo de testemunhas a serem inquiridas? Como eu falei, depende do procedimento. A regra no procedimento ordinário, 8 testemunhas. Beleza? 8 testemunhas. No procedimento, na segunda fase do tribunal do júri, são 5. No procedimento sumaríssimo, são 3 testemunhas. Ok? Veja,
Quem está proibido de depor? Esse é um ponto importante. A gente começou a live dizendo que pelo artigo 202, toda pessoa pode ser testemunha. Mas, né, vamos para as exceções agora. Lá no 207, você pode ler lá no 207 que há algumas pessoas que são proibidas de depor em razão da função, do ministério, do ofício ou da profissão. Tá? Função, via de regra, está relacionada com um cargo, né? Um cargo público, por exemplo, delegado, juiz, promotor, não é? Será que o juiz ele pode depor, né? O juiz que testemunhou um fato, ele pode atuar como testemunha? Não? O que vocês acham? Né? Bom, é claro que não, né? O juiz ele exatamente, no GCRIM são até 3 testemunhas. Veja, o juiz o juiz que funcionou como testemunha, ele não pode julgar a causa, né? Não pode julgar a causa, tá bom? Ministério, via de regra, se vincula a um encargo de cunho religioso. Padre, pastor, não sei, né? Eu, por exemplo, estudei em escola católica, né? Eu tinha lá confissão, né? Então, você que confessou para o padre lá, aquilo que você falou para o padre, lá no confessionário, veja, aquilo está resguardado pelo sigilo profissional, né? Sigilo profissional do artigo 154 do Código Penal. Profissão, ofício, via de regra, o trabalho manual, tá? Trabalho mecânico, por exemplo, tá? Profissão, tá vinculada a um trabalho intelectual, geralmente profissionais liberais, então professor, advogado, tá? Psicólogo, importante, psicólogo, né? Médico, né? Psiquiatra. Então você vai lá no teu psiquiatra e conta que você matou uma pessoa, né? Você tá querendo fazer vai lá no psicanalista, né? E nossa, eu quero superar aí essa questão, eu quero enfrentar, quero levar minha vida, mas eu não consigo, né? Quero ter uma tendência a confessar, mas não quero ir preso, né? Muito bem, e aí? Sentimento de culpa, né? Como se diz. E aí, será que esse psiquiatra, esse psicólogo, ele pode ser obrigado a depor em juízo? Não, né? 207 também o coloca como testemunha proibida. O advogado, será que eu como advogado e, portanto, confidente do meu cliente, não é? Posso ser obrigado a depor contra o meu cliente, ainda que eu seja desconstituído. Imagine que eu sou destituído, né? É revogada a minha procuração no processo e eu, né? Não, de raiva agora, eu então vou contar então em juízo tudo que eu sei, tudo que ele me falou, já que você revogou minha procuração, tá? Para me vingar, agora eu vou contar tudo que eu sei. Mas claro que não, né, pessoal? Esse advogado ia perder, além de esse testemunho não ter validade alguma, esse advogado certamente teria a sua OAB suspensa por um bom tempo, tá? Por violar os preceitos éticos. Da mesma forma, um médico, um psicólogo, beleza? Não são obrigadas, portanto, a depor, tá? Testemunha não poderá, não será obrigada a depor, salvo, e aí que curioso, né? Como a gente falou, sempre tem uma exceçãozinha. E olha o que diz o finalzinho do 206. Salvo quando... finalzinho 207, né? Salvo se desobrigadas pela parte interessada e quiserem dar o seu testemunho. Então, todas essas pessoas que eu falei, o médico, o advogado, o padre, o pastor, elas podem testemunhar. Então, imagine, né? O paciente pode vir a ser... Pode dispensar o médico, o psicólogo, tá? O padre do sigilo da informação, tá? E aí, então, cabe ao próprio profissional deliberar se quer ou não testemunhar, ainda que com a permissão do cliente, tá? Então, por mais que eu sou psicólogo e aí o meu paciente pede para que eu testemunhe lá em juízo, tá? Ainda assim eu continuo desobrigado, até proibido de depor,
tá? Proibido de depor, a não ser que o próprio cliente me autorize e eu, como profissional liberal, queira, né? Muitas vezes isso pode adentrar numa questão de foro íntimo, tá? E pode até profissionalmente aquele psicólogo, por exemplo, pode entender que aquilo pode prejudicar o seu desenvolvimento processual, profissional. Imagine, nossa, se eu for lá depor, eventualmente outros clientes podem interpretar isso mal e pensar que eu posso expor a vida privada deles, tá? Então, aguardem essa exceção, tá? A testemunha proibida pode depor, desde que com a autorização do seu cliente e ainda assim com a aquiescência própria. Cuidado aí, não existe crime de perjúrio no Brasil, tá? Não existe, a gente vai falar disso daqui a pouco. Esse número de testemunhas vale tanto para a defesa quanto para a acusação? É uma soma dos dois? Boa pergunta, Cris. Não. Esse número ele é contado de forma individualizada, tá? 8 testemunhas para a acusação, 8 para a defesa. E a maioria da doutrina entende, inclusive, que são 8 testemunhas por fato imputado ao réu, tá? Então, se o sujeito responde no mesmo processo, né, por conexão, tá, a um homicídio e a um roubo, tá? A homicídio e roubo, e ele é denunciado pelos 2 delitos, tá? Ou imagine um homicídio e tráfico de drogas. Homicídio e tráfico de drogas. Ele vai ter direito, nesse caso, tá, a arrolar testemunhas por fato, tá? Serão testemunhas por fato. Lembrando que na lei de drogas também o número de testemunhas lá, como a gente colocou ontem, tá? Ele é colocado em número de 5, tá? Beleza? Então poderiam ser, por exemplo, 8 testemunhas para o crime de roubo e 5 testemunhas para o crime de tráfico de drogas, por exemplo. Beleza? Então essa contagem ela é individualizada. Beleza? Seguindo aqui, pessoal. Os deputados e senadores, eles podem se recusar a depor, eles estão proibidos de depor somente no que se refere ao exercício da função. Será que eles também se enquadram no 207? Vejam o que diz a Constituição, tá? Anotem o artigo 53, parágrafo 6º da Constituição. Os deputados federais, senadores, deputados estaduais não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem acerca de pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Também, portanto, os deputados federais, senadores e deputados estaduais se enquadrariam dentro do rol do 207, tá? E estariam proibidas de depor, beleza? Veja, meus amigos, temos ali também no artigo 206 as testemunhas que não são obrigadas a depor, são dispensadas de depor. Quem são essas testemunhas que são dispensadas de depor? Olha o que diz o 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, né, separado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho, tá? Salvo quando não for possível por outro motivo. Então, veja, a princípio, tá? Parente, pai, mãe, irmão, cônjuge, né? Ele não é obrigado a depor. Não é obrigado a depor, tá, ok? Então, em que hipótese haveria essa possibilidade da exceção ali do finalzinho do artigo 206? Quando não houver outra pessoa a presenciar o fato. Então, imagine, mais uma vez, crime de violência doméstica. Você tem só ali o marido e a mulher e o filho, por exemplo. Tá? Se não tiver uma outra possibilidade, nesse caso, aí sim o parente pode ser instado a depor, mas nesse caso ele não vai prestar o compromisso de dizer a verdade, tá? Não vai prestar o compromisso de dizer a verdade. Esse compromisso ele está ali no artigo 204, beleza? Pedro Robel. Ali esse compromisso está no artigo 204. Olha o que diz o 204. O depoimento será prestado oralmente,
não sendo permitida a testemunha trazê-lo por escrito, tá? Melhor dizendo, no 203, né? O 204 vai só complementar. Veja, será que a testemunha pode chegar lá? Excelência, eu posso ler a minha colinha aqui, tá? Eu só vou falar o que eu tiver na minha cola. Não, né, pessoal? Você pode até levar ali algumas breves anotações de datas, por exemplo, valores, tá? Mas você não pode simplesmente chegar lá com um calhamaço aqui, ó. O meu depoimento está aqui. Tá tudo escrito aqui. Eu vou ler a partir de agora o meu depoimento. Não existe isso, tá? O depoimento é oral, tem que haver ali. A gente vai já falar disso também. O que vale é o sistema. Não há mais o sistema presidencialista, que era onde o juiz intermediava os questionamentos, tá? Tanto da defesa quanto da acusação. Imagine, pessoal, antes você fazia a pergunta para o juiz fazia a pergunta para a testemunha, tá? Então havia essa averiguação indireta, tá? Esse sistema presidencialista em que o juiz intermediava a pergunta, havia uma desconfiança tanto da acusação quanto da defesa. O juiz tinha que traduzir, tinha que filtrar a pergunta que era feita à testemunha. Isso já não mais vale. A gente adota o sistema dito cross-examination, tá? Que é o sistema de exame cruzado, em que as partes podem fazer a pergunta diretamente para as testemunhas. E aí o juiz simplesmente vai fazer um papel ali de monitor. Não é? Vai ver, peraí, será que essa pergunta ela é pertinente, não é pertinente? A testemunha pode dar suas impressões pessoais. O que vocês acham? Vocês já foram numa audiência, pessoal? Agora está um pouco difícil, né? Crise do coronavírus. Mas eu já disponibilizei para vocês vídeos de audiências. E vocês já devem ter percebido que a testemunha ela tem que falar sobre os fatos. Né? Você não pode ir lá, o promotor, o advogado, perguntar: senhora testemunha, o que é que você acha, na sua opinião, que o réu ele realmente teria matado? Qual é a sua opinião? Aqui não é uma questão de gosto, a gente não está perguntando aqui se você gosta de café, peraí, qual é a cor da roupa, qual é a tua cor preferida, não. Não se trata de impressão pessoal. A vítima tem que simplesmente relatar aquilo que ela presenciou. Guardem isso muito bem. Então veja, quando não haverá também a prestação desse compromisso, que está lá, como eu disse, no artigo 203, a testemunha fará sobre palavra de honra. E aqui, pessoal, esqueçam filmes americanos, tá? Não existe a Bíblia, tá? A gente vive num estado laico, então não existe aquela questão do você jura dizer a verdade, somente a verdade, em nome de Deus, tal, pena de ir para o inferno, tá? Não existe isso no nosso sistema processual, tá? O juiz simplesmente alerta a testemunha de que ela deve dizer a verdade, de que ela está prestando um compromisso de dizer a verdade, e que caso ela incorra em falsidade, ou calhe a verdade, ou negue a verdade, ela praticará o crime de falso testemunho, o artigo 342 do Código Penal, que a gente vai tratar dele daqui a pouquinho, tá? Então veja, a testemunha ela presta o compromisso solene de dizer a verdade, mas geralmente isso, via de regra, é simplesmente uma pergunta que o juiz faz. O senhor jura dizer a verdade sob pena de cometer crime de falso testemunho? Sim, beleza. Agora, é possível que a parte que não arrolou a testemunha, de alguma forma argua a suspeição da testemunha? O que vocês acham? Né? Imagine que eu, como advogado do acusado, arrole ali a ex-namorada dele. Né? Ex-namorada. Será que o promotor pode arguir a suspeição dessa ex-namorada que eu arrolei como testemunha? E aí? Qual seria o nome para esse procedimento? Tá? O nome desse procedimento, pessoal, é contradita. Contradita. Eu lembro quando eu ainda era estagiário, né? Estava acompanhando uma audiência no tribunal e que curioso, pessoal. O juiz da causa perguntou se as partes queriam fazer contradita,
a testemunha, né? E o advogado, não, excelência, eu acho que vou deixar para depois, né? Não existe depois, né? Essa contradita tem que ser feita naquele momento, né? Então o cara nem sabia o que era contradita a testemunha, tá? Contradita é exatamente essa forma de impugnar, tá certo? Impugnar ali a testemunha arrolada pela parte contrária, tá? E a suspeição da testemunha da parte contrária, tá bom? E esse procedimento, via de regra, ele é realizado após a qualificação. Então, você tem, assim como o interrogatório, que a gente vai ver amanhã, também o depoimento da testemunha, ele tem um primeiro momento, que é a qualificação. Tá? Então, qualifico, me dá aqui teu CPF, me dá aqui teu RG. Então, vou te qualificar nos autos, o nome, RG, onde que você mora, tá? Beleza. E aí, acabada a qualificação, dá-se então a oportunidade para a parte contrária fazer a contradita, né? Ou seja, arguir a suspeição dessa testemunha. E aí o juiz vai ter, digamos, três opções, né? Ou ele não aceita a contradita e diz, não, eu vou te ouvir como testemunha, eu entendo que não, você é simplesmente colega de trabalho, né? Você é simplesmente colega de trabalho, colega de trabalho para mim não é amigo íntimo. Então vou te ouvir como testemunha. É a primeira opção. Segunda opção, não, então vou te ouvir, beleza, sem um compromisso de dizer a verdade. Você vai ter apenas um compromisso moral de dizer a verdade. Essa é até uma questão que eu quero que vocês lembrem para me perguntar daqui a pouquinho. O declarante, o informante que não presta o compromisso de dizer a verdade, ainda assim ele pode praticar crime de falso testemunho. A gente vai ver que a doutrina é vacilante nesse sentido. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Daqui a pouquinho a gente vai retomar isso, tá? Então veja, essa testemunha que foi arrolada pela parte, tá? E que não prestou o compromisso de dizer a verdade, o juiz então pode ouvi-la ainda assim e vai valorar, né? Vai valorar de acordo com o caso concreto. A gente já viu, nem mesmo a prova testemunhal tem um valor absoluto. Então o juiz pode considerar sim, tá? Ali a prova testemunhal ali do declarante, do informante, vai valorar isso dentro de um contexto probatório maior, tá certo? E aí a terceira decisão que pode o juiz tomar após a contradita testemunha é dispensar a testemunha. Bom, você tem uma relação de parentesco, que eu entendo que não é relevante nesse caso. Então, imagina um crime de moeda falsa. Qual que é a relevância de ouvir o pai, né, a mãe do sujeito? Peraí, ou aconteceu o crime ou não aconteceu, né? Tá certo? Então, dependendo do caso concreto, pode ser dispensada também essa testemunha após a contradita. Tá bom? Veja, pessoal, ainda sobre testemunhas referidas que eu coloquei. O que seriam essas testemunhas referidas? As testemunhas referidas são aquelas que, como o próprio nome sugere, elas surgem no decorrer do processo, surgem no decorrer da oitiva, do depoimento de uma outra testemunha. Então imagine que as partes arrolaram, cada qual 8 testemunhas, né? Ou arrolou apenas uma testemunha, mas precluiu. O momento de arrolar a testemunha, como a gente já falou, é para a acusação na denúncia, para a defesa na resposta à acusação. E aí, então, durante o depoimento de uma testemunha de acusação, tá? A dona Maria fala que a Joana, que tem um barzinho lá no bairro, teria presenciado tudo. Tá, mas quem é Joana? Bar da Joana, tá, mas ninguém nunca falou desse bar da Joana? Quem que é essa Joana? Por que ninguém ouviu ela lá no inquérito policial? Tá? Então essa testemunha que foi referida, que foi mencionada durante o depoimento de uma outra testemunha, já na fase judicial, e que não foi arrolada nem pela acusação, nem pela defesa, porque até então ninguém tinha conhecimento dessa testemunha, tá? Ela pode ser chamada, pode ser intimada pelo próprio juiz, tá? O próprio juiz pode, nesse caso, de ofício, tá? Uma crítica até que se faz ao sistema acusatório, né?
em relação ao sistema acusatório, mas nesse caso o CPP permite sim que o juiz intime, tá, de ofício essa testemunha referida e escute como uma testemunha do juízo, tá? Uma testemunha do juízo, essa testemunha que foi referida e que até então ninguém tinha conhecimento da existência dela, tá? Da existência dela. E se uma testemunha for intimada e não comparecer? E aí, um tema legal, porque ele está regulado, inclusive agora, na nova lei de abuso de autoridade. Vocês ouviram falar, né, da nova lei de abuso de autoridade, que também foi votada, foi sancionada no final do ano passado. Cabe condução coercitiva da testemunha? É da testemunha que cabe, não do acusado, né? Do indiciado, do suspeito, tá? Bom, o acusado ele tem o direito de permanecer em silêncio, o imputado, né? Ele tem o direito de permanecer em silêncio, então não cabe a condução coercitiva. A gente vai ver até amanhã que, inclusive, alguns defendem que o interrogatório seja um ato processual facultativo, né? Porque cabe ao acusado querer ou não ser interrogado. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. A gente já estudou um dos princípios, né, da teoria geral das provas, é exatamente o nemo tenetur si detegere, né? Ninguém é obrigado a se deixar descoberto, ninguém é obrigado a se autoincriminar, a produzir prova contra si mesmo. Então, o acusado, o imputado, o suspeito, tá, o indiciado, ele não pode ser conduzido coercitivamente para depoimento, né? Agora, a testemunha pode? Ela é que pode, né? Isso tá lá no 218, tá? Marque aí também no teu código, 218, 219. A testemunha regularmente intimada, deixar de comparecer sem motivo justificado. O que seria um motivo justificado em tempos de pandemia? Estou com coronavírus, né? Estou com coronavírus, então eu não vou para a audiência para contaminar todo mundo, né? Então, perfeitamente possível alegar uma enfermidade grave, tá? A fim de justificar a ausência da testemunha, no caso de ela ter sido regularmente intimada. E aí, nesse caso, o que vai fazer o juiz? O juiz ele pode ou verificando que a testemunha foi regularmente intimada, imediatamente pedir para que o oficial de justiça, com auxílio da polícia, vá até a residência da testemunha, tá? E o conduza debaixo de vara, como se diz no jargão jurídico, ou seja, se há uma condução coercitiva, nem que algeme leve o sujeito preso, lá nesse caso, o sujeito, enfim, de forma coercitiva, melhor dizendo, até a testemunha, até a sede do juiz. Mas imagine, vamos ficar esperando aqui a tarde toda para ver se o oficial de justiça encontra a bendita da testemunha. Bom, é claro que ninguém tem esse tempo todo, né? Vamos ficar aqui a tarde toda esperando. E vai que ele não encontra, vai que a testemunha mudou de residência, que é o que mais acontece. E aí, como é que a gente faz para ouvir essa testemunha, né? Eventualmente uma carta precatória, tá? Beleza? Então, é cabível sim a condução coercitiva da testemunha, tá? Tá, mas é cabível a condução coercitiva se essa testemunha não foi previamente intimada do ato processual? O que vocês acham? Será que cabe condução coercitiva de alguém que não foi intimado? Peraí, eu não estava sabendo como é que eu ia. Se eu não estava sabendo, vai chegar a polícia aqui vai 3 viaturas para me conduzir coercitivamente até a sede do juízo. Não tem sentido. Tanto isso não é admissível, né? Tanto isso não é admissível, tá? Que a nova lei de abuso de autoridade, anotem isso, artigo 10 da nova lei de abuso de autoridade, tá? A Lei 13.869 de 2019, prevê lá no artigo 10 uma pena de 1 a 4 anos. Veja que, portanto, não se trata de um crime de menor potencial ofensivo, não vai ser julgado no juizado especial criminal, portanto, tá? Artigo 10, decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida, ou sem prévia intimação de comparecimento a juízo. Portanto, o juiz que ordena a condução coercitiva ou o delegado
que faz a condução coercitiva sem prévia intimação do acusado ou do investigado, ele incorre agora no artigo 10 da Lei de Abuso de Autoridade, beleza? Então a testemunha precisa ser previamente intimada e o acusado, como eu já falei, vamos reforçar amanhã, não é? Em sede de ADPF foi reconhecida a não recepção da norma processual penal que possibilitava, né, a condução coercitiva do acusado para interrogatório, tá? E até qual é a consequência da testemunha que não comparece? 319, o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa uma multa sem prejuízo do processo penal por desobediência. Então, além da multa, além da multa, pessoal, tá? Além da multa, a testemunha também poderá responder a um processo por desobediência, tá? Processo por desobediência. Muito bem. Seguindo aqui, tá? A gente já está se encaminhando para o nosso finalzinho aqui da nossa live. Não é possível, portanto, a condução coercitiva, tá? E aqui alguns outros pequenos pontos, tá? Existe testemunha anônima. Vocês já ouviram falar nisso? Testemunha anônima. Denúncia anônima, né? Ou delatio criminis anônima, tá? Que é aquela informação que chega por meio de canais oficiais, né? Então 190, né? Eu ligo a 190, eu queria dizer que meu vizinho aqui é traficante, manda aqui uma viatura, tá? Bom, essa é uma delatio criminis anônima. E o que é a testemunha anônima? Será que ela é admissível no processo penal? Testemunha anônima? Será que existe isso no processo penal? A Constituição não veda o anonimato? Veja que curioso. Sim, existe a figura da testemunha anônima no processo penal. Mas quem seria essa testemunha anônima? Essa figura está prevista, pessoal, na Lei de Proteção à Testemunha. Tá? Lei à Proteção de Testemunhas e Vítimas, tá? Que é a Lei 9807 de 99, tá? Lei 9807 de 99 trata exatamente da proteção, tá? Manutenção de programas especiais de proteção à vítima e testemunhas ameaçadas, tá? E aí, o artigo 7º dessa lei delimita, inclusive, que dentre as medidas aplicáveis, isolado ou cumulativamente, nós temos o quê? Segurança na residência, escolta, transferência de residência, ajuda financeira mensal, apoio e assistência social e médica, sigilo, até se for o caso, mudança de nome, identidade e tal. Claro que é uma lei excepcional, né? Imagine, você tem que mudar a tua vida em razão de um delito que aconteceu. Complicado. Mas essa lei permite, então, que seja guardada, né, sigilo da identidade, da imagem e dos dados pessoais da testemunha. Então, sim, existe a testemunha anônima no processo penal. Agora, o que não existe, para quem que ela é anônima? Esse aqui é o ponto, né? Então, isso, sem dúvida alguma, se aplicaria em crimes que envolvem violência, né, grave ameaça, criminalidade organizada, tá? Veja, ela é anônima para quem? Anônima para quem? Esse aqui é o ponto, né? Ela é anônima pro acusado? Sim, a lei garante essa garantia para a testemunha vítima ameaçada, né? Veja, agora essa testemunha anônima para o advogado do acusado? Será que eu posso, enquanto advogado, não saber com quem eu vou inquirir? Então, detalhe, pessoal, tá? A testemunha ela é anônima tão somente para o acusado, tá? E não para o advogado constituído. O STF tem até uma HC 9321 de São Paulo de 2008, julgado pelo STF, que isso ficou patente, não é? A preservação do sigilo quanto à identidade de uma das testemunhas
das testemunhas por temor de represálias, sendo a sua qualificação anotada fora dos autos, reputa-se legítima, devendo-se franquear, todavia, acesso às informações por parte do advogado constituído. Então, perfeitamente possível a testemunha anônima, no caso, né, dessa lei de proteção à testemunha, tá? Mas deve ser franqueado o acesso do advogado, do acusado. Aí você poderia se perguntar, nossa, mas do que adiantou então? O advogado vai contar tudo pro acusado. Não é bem assim, né, pessoal? Vocês estão estudando aí, o pessoal que está no último período, estudando para a OAB, né? Por causa dessa pandemia, a OAB suspendeu as provas, também os exames, mas vocês vão de estudar ali o Estatuto de Ética da OAB, né? O Estatuto de Ética da OAB. E, sem dúvida alguma, a revelação dessa informação constituiria uma séria infração ética, inclusive, eu diria, sem dúvida alguma, não é, com a possibilidade de suspensão do registro profissional desse advogado, né? Imagine você dar identidade, né? Inclusive com a possibilidade de, nesse caso você está fornecendo um dado relevante, né? Inclusive com a possibilidade, portanto, de ser partícipe de um eventual crime de homicídio, tá? Partícipe de um eventual crime de homicídio que seja praticado em face da testemunha protegida. Então, o advogado que revela essa informação da testemunha anônima, cujo sigilo é preservado quanto ao acusado, quanto ao réu, se eventualmente o advogado revela essa informação para o acusado, isso pode constituir não só uma infração ético-disciplinar na OAB, como, se o crime acontecer, ele pode ser, no mínimo, vai ser um partícipe. No mínimo, vai ser um partícipe. E aí a gente entra numa outra questão do crime, especificamente do 342, tá? Essa parte agora mais de direito penal, tá? O crime do 342, que é falso testemunho ou falsa perícia, ele envolve, veja, não só a questão de dizer, de mentir, não é? Efetivamente, tá, pessoal? Não só de fazer afirmação falsa, tá? Então eu pergunto para a testemunha: o autor, ele estava no local do crime, tá? O acusado estava no local do crime? A testemunha mente e diz: não estava. Não estava. Isso será falso testemunho. Mas também será falso testemunho se esta testemunha simplesmente calar a verdade, né? Calar a verdade, tá? Então, ele estava no local do crime, fico calado, não falo nada, né? Então, não, prefiro não falar nada. Não, mas você não tem esse direito de não falar nada. Você prestou o compromisso de dizer a verdade. Veja, a não ser que aquele depoimento possa levar a uma autoincriminação, ok? Do contrário, a testemunha é obrigada a dizer a verdade sob pena de incorrer em falso testemunho, tá? Tanto é falso testemunho fazer uma afirmação falsa, né? Uma falsidade positiva, tá? Fazer uma afirmação falsa, tá? Beleza? Inventar alguma coisa. Não, ele não estava lá, ele estava na minha casa, a gente estava jogando, sei lá, videogame, tá? Fazendo uma afirmação falsa. De outro lado, também estou negando a verdade. Não, ele não estava. Estou negando a verdade. Eu ainda complemento. Ele estava na minha casa, né? Ele estava na minha... Exatamente. Omitir ser igual a mentir? Sim. Né? Até pela teoria significativa do delito, né? Que eu estudo aí no doutorado, né? Meu orientador, o professor Paulo Busato. A gente vai ver que a ideia, o conceito de ação, né? Ele está imbricamente ligado à expressão de um sentido de violação de uma regra. E tanto viola a regra aquele que faz, quanto aquele que deixa de fazer, tá? Beleza? Então, há o sentido de violação de um dever no caso do sujeito que faz uma afirmação falsa? Sim. Há o sentido de violação de um dever do sujeito que omite a verdade, cala a verdade, ou não fala nada? Também, beleza? Os dois vão praticar falso delito. Mas aí eu pergunto para vocês, pessoal... Como que a gente averigua essa incongruência entre aquilo que é falado pela testemunha e a verdade
em si, até porque o que é verdade, né? O que é verdade? A gente adentraria numa questão filosófica, que a gente até trabalhou no semestre passado, quando tratou dos sistemas processuais, né? O processo penal ele não busca a verdade real, até porque, como diz lá o Lênio Streck, a verdade ela não admite adjetivos, não existe verdade real, verdade formal, verdade material, verdade adjetiva, tá? Não existe essa dicotomia de mundos, o mundo das ideias e o mundo real. Não existe essa dicotomia platônica, tá? De verdade. O que o processo busca, isso sim, né, nas linhas lá de Carnelucci, é um juízo de certeza, um juízo de probabilidade, não de possibilidade, um juízo de probabilidade. Nunca a gente 100% vai poder dizer que alguém praticou um crime, no mínimo 0,01% de chance de ele não ter praticado. Portanto, não cabe ao juiz trabalhar com a noção de verdade real, e sim com a noção de certeza. E certeza é um juízo de extrema probabilidade, ou que na doutrina norte-americana se fala de um juízo de certeza para além de qualquer dúvida razoável, né? Para além de qualquer dúvida razoável. É possível que haja uma dúvida, mas uma dúvida não razoável, tá? Havendo uma dúvida não razoável, é possível então a condenação, beleza? Portanto, exige-se um juízo de certeza, tá? Mas como fazer esse cotejo entre... Vamos fazer esse cotejo, tá? Gente, mais uns 5 minutinhos aí de live. Como fazer esse cotejo entre aquilo que é dito pela testemunha e o que efetivamente aconteceu. O que a gente vai verificar é a percepção da testemunha. Imagine que ela percebeu o fato daquela forma, tá? E efetivamente ela está falando aquilo que ela percebeu. Mas digamos que pelo ângulo que ela presenciou o fato, né, ela teve uma falsa percepção. Mas veja, foi uma falsa percepção, mas uma falsa percepção involuntária. Não é que ela esteja fazendo uma afirmação falsa, inventando. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vi que ele estava utilizando uma camisa xadrez. Bom, uma camisa, sei lá, azul marinho. Na minha percepção, aquilo era uma azul marinho. E, na verdade, era uma azul, sei lá, turquesa. Imagine, falsa percepção. Será que o fato de a testemunha confundir a cor da camisa do sujeito vai levá-la a praticar falso testemunho? Pergunto mais, será que toda informação é relevante para caracterizar falso testemunho? Por exemplo, se eu minto, eu minto sobre um dado acessório, um dado secundário. Né? Se eu digo, por exemplo, que o sujeito ele adora beber vinho, né? Adora champanhe, adora Machado de Assis, e na verdade ele nunca tomou vinho, nunca tomou champanhe, detesta Machado de Assis. E aí, será que essa vai ser uma informação relevante? Bom, a não ser que ele tenha matado Machado de Assis, não vai ser o caso. A não ser que o sujeito se chame Machado de Assis. Né? Então, assim, dados secundários, a doutrina entende que ainda que haja mentira quanto a esse dado secundário, isso vai ser irrelevante para efeito de tipicidade do delito de falso testemunho, beleza? É preciso que seja um dado relevante. Peraí, é sobre o crime de homicídio. Então, peraí, qual que a arma do crime, o local em que o crime aconteceu, as circunstâncias do delito, beleza? Então veja, como que a gente temos duas teorias para averiguar para comparar o depoimento da testemunha com o fato em si, com a percepção, tá, da testemunha com o fato em si. Para uma teoria objetiva, o contraste é feito, tá, entre o fato e aquilo que a testemunha falou. Se houver uma contradição entre o que aconteceu e o que ela falou, ela vai praticar falso testemunho. Bom, isso é complicado, né, pessoal? Porque, como eu acabei de dizer, se a testemunha teve uma percepção diferenciada, ela não inventou, ela simplesmente percebeu de uma forma diferenciada aquele fato, né? Ela viu de um outro ângulo. Imagine que ela viu de um ângulo em que aparentava ser legítima defesa. Né? Quando ela chegou, quando ela presenciou o fato, ela só, digamos, pegou já estava no meio do caminho, né? Estava no meio do caminho. Então ela imaginava que se tratava de uma legítima defesa. E ela fala, não, para mim foi legítima defesa, ele apontou uma arma.
para a vítima, jogou uma pedra na cabeça, quando na verdade aquilo foi simplesmente uma forma de repelir uma injusta agressão, beleza? E aí, pessoal, tá acabando o tempo da nossa live aqui, o Instagram já tá me avisando que faltam simplesmente 20 segundos, mas concluo dizendo que é adotada, portanto, a teoria subjetiva. O que vai interessar é simplesmente a percepção da testemunha, o contraste entre a percepção da testemunha e a realidade dos fatos, tá? Que vai ser levado em conta. Beleza? Valeu!